uma ação que começa sem planejamento, ela se perde no meio do caminho. Então, se eu tenho muito amor, se eu tenho uma verdadeira paixão, eu tenho que respirar fundo e planejar. Sem estratégia, ninguém vence a guerra. Minha trajetória no terceiro setor, ela começou com a minha vida, a minha atuação profissional. Então, assim, eu sempre fui voluntária, sempre me desenvolvi ações na comunidade, trabalhava em grupos de jovens com o pessoal da igreja, mas eu sempre tive uma paixão pela gestão de pessoas. E aí eu fui buscar todo o conhecimento, trilhar, né, um caminho que eu pudesse agregar conhecimento à área da assistência e à garantia de direitos. Então, eu atuo efetivamente na área de gestão e legislação do terceiro setor e comando projetos sociais. Atualmente, eu estou como presidente da AMAI, que atende em média 5.000 famílias. Temos 5 creches comunitárias, um centro de atendimento ao idoso, temos um CRAVE e sou gestora no Instituto Tadeu José de Moraes. A AMAI ela iniciou a partir da concretização de um sonho, de um trabalho que nós realizávamos. Eu sou da área de educação, eu sou professora universitária, sou apaixonada pela sala de aula e eu tinha um sonho de desenvolver um pré-vestibular comunitário, desenvolver algumas ações que pudessem envolver os jovens. E aí nós reunimos um grupo de mulheres e resolvemos então começar todo esse processo. Com o mês de atividades, nós percebemos que as mães, elas eram resistentes à participação dos jovens, dos adolescentes. Nós entendemos que o trabalho ele deveria começar a partir das mulheres, para que nós pudéssemos, então, mobilizar, né, fazer um movimento que envolvesse a família. E aí a gente reestruturou todo o nosso plano, nosso planejamento, nosso plano de ação e iniciamos, então, um trabalho com mulheres. E aí a AMAI nasceu como Associação de Assistência à Mulher. E aí, posteriormente, a adolescente e a criança. Então, nós colocamos a mulher como protagonista desse cenário, né? E nós desenvolvemos aí um trabalho de referência. Hoje a AMAI ela tem todo um reconhecimento, eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio é a comunidade, porque a comunidade reconhece o trabalho que é desenvolvido. Um dos maiores desafios, inicialmente, foi a Constituição em si. Desenvolver um trabalho que fosse planejado, estruturado, que viesse a responder também, não só aos beneficiários, a quem se beneficia do trabalho que é desenvolvido, mas que também atendesse os interesses de quem é doador. A partir do momento que você desenvolve um trabalho, a dificuldade de mantê-lo, ela é real. E se você não tem uma constituição legal, se você não tem ali, né, uma existência verdadeira, com um estatuto, com uma ata de fundação, tudo muito documentado, uma conta bancária no nome da organização, com o CNPJ, fica muito mais complexo para você buscar recursos. Porque você recebe os recursos e tem que prestar contas daquilo que você desenvolve. Então, iniciar um projeto, né, é algo fantástico. Mas você documentar, você regularizar é algo legal. Que isso deve existir para quê? Para que você realmente mostre à sociedade qual é o resultado do seu trabalho, que você recebe, né, do patrocinador, do parceiro, e você realmente realiza aquela ação. Então, iniciar um trabalho de direito é o caminho correto para quem desenvolve ações sociais. A formalização do projeto, ela não tem um momento específico, ela deve começar junto com a prática. Por quê? Porque o estatuto social, que é o documento que vai ser redigido, né, que vai determinar qual é a sede, quais são as finalidades, qual é a forma de captação de recursos, esse documento, ele traz subsídio para a prática do trabalho. Então, eu vou desenvolver ações a partir do que eu tenho por finalidade descrita. Então, é muito importante que a pessoa tenha em mente que tudo que ela realiza ali deve vir de um documento e de um registro legal. Então, assim, o melhor momento é o início. É quando você já começa ali dando os seus passos, né, de forma mais consistente, transparente, planejamento. Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou para elaborar o nosso e-book Como Começar uma ONG? Eu acredito que o maior desafio é trazer, né, de forma prática
e simples, para que a pessoa entenda. Uma associação, reunir pessoas. Quantas pessoas? No mínimo 6. Presidente, tesoureiro, secretário, tem que ter um conselho fiscal. Esse conselho fiscal ele vai olhar as contas. Então a gente senta, faz uma reunião, ali nasce, levamos para registro. Então assim, o passo a passo, mas com simplicidade, de forma que as pessoas tivessem um entendimento. A gente reúne as informações a partir de uma base geral nacional. Então a gente usa aí um marco regulatório, né? Do terceiro setor, justamente para que a gente consiga compilar as informações básicas e dar uma visão geral. E também já dá orientação para que as pessoas em determinados locais procurem os conselhos, procurem os departamentos municipais, né? Secretaria de Ciência Social, a Secretaria de Educação, porque aí eles têm os editais, eles têm as normas operacionais básicas que já trazem tudo ali de forma bem descrita a partir de que você nasceu, que você já tem uma existência de direito, você só vai fazendo a complementariedade. Talvez a maior dificuldade ela esteja nas pessoas. No fato de que nós não temos rivalidade, muito pelo contrário, nós estamos todos, né, em busca de soluções para os problemas sociais, ambientais, educacionais. Então, seria prático, se eu tenho conhecimento, eu vou orientar você, para que você faça da melhor forma possível. Então, às vezes, falta um pouquinho de disponibilidade das pessoas, mas não é um processo complexo. As principais dúvidas, elas estão na parte, realmente, assim, da gestão social como um todo. Como funciona a parte dos voluntários, como é que nós lidamos com recursos humanos, se nós temos MEI, CRPA, CCLT, um planejamento estratégico em si. Entender que o desenvolvimento de uma ação, ela parte daquele estatuto onde está descrito as minhas finalidades. Então, se no meu estatuto não consta que eu tenho que desenvolver projetos culturais, eu não posso desenvolver um projeto cultural. Então, creio que essa sistematização de informações e da legislação para a prática é uma dúvida no terceiro setor. Quando iniciamos um projeto, nascemos enquanto instituição, eu não estou nascendo para atender uma demanda minha, para realizar um sonho, uma paixão. Eu estou me dispondo a resolver, a entrar com medidas, né, de inovação social para resolver o problema do outro. Porque a instituição em si, ela está ali para atender a demanda da comunidade. Então, é a comunidade quem vai dizer o que ela precisa, não sou eu. Porque pode ser que eu desenvolva algumas ações e essas ações não estejam de encontro com o que a comunidade deseja. Então, a gente, às vezes, acompanha, né, algumas instituições, porque nós desenvolvemos alguns projetos e as famílias não comparecem. Elas não comparecem por quê? Elas não têm ali, né? Elas não conseguem se encontrar, não se sentem acolhidas em determinadas situações. Então, este é um desafio de quem está à frente de um projeto social, não atender a sua demanda, mas a demanda do outro. Como você consegue adaptar aquele projeto que surgiu com uma estratégia inicial e que ela já não atende a demanda da população que está sendo beneficiada? Todas as ações, a partir de uma gestão social, que é a gestão que é realizada na organização, ela necessita de diagnóstico, monitoramento, avaliação de resultados e avaliação de impacto. Então, eu faço um diagnóstico para quê? Para que eu possa identificar a situação. Quais são as necessidades? Entrei com uma ação justamente para atender aquela necessidade. Vou monitorar. A partir do monitoramento, eu construo os meus indicadores de resultado. Então, olha, o resultado que eu gostaria é que 30 adolescentes estivessem passando por formação e capacitação para o mercado de trabalho, porque foi isso que eu identifiquei aqui. Então, o resultado, todos capacitados e formados. Aí eu vou para o impacto, que é quando esses mesmos jovens vão para o mercado de trabalho e conseguem, né, entrar no mercado de trabalho. A partir daí, a minha demanda mudou.
a minha demanda passa a ser o quê? O acompanhamento deles, supostamente. Então, anualmente, no planejamento, nós fazemos o quê? Um diagnóstico, né, monitoramos para ver como é que está determinada situação. Pode ser que aí a gente consiga identificar a alteração de algumas demandas. A partir do nascimento, quando as pessoas resolvem, né, desenvolver o trabalho, ela vai nascer ou associação ou fundação. A associação são pessoas da sociedade civil que vão se organizar, né, para que elas possam desenvolver o trabalho. A fundação parte de um instituidor, então é um fundo para uma ação. Então nós temos mais associações e todos são, né, ONG, porque a ONG é a organização não governamental. Agora, a partir daí, nasceu a associação ou fundação, depois do registro, tudo que aí ela vai buscar as certificações. Aí, como certificação, ela pode se tornar um CIP, ela pode ser da assistência social, ela pode ter aí, né, a sua certificação junto ao SEBA, certificado, entidade beneficente de assistência social. E aí vai depender o caminho depois que ela vai seguir. Se eu não tenho recurso, não tem como ser uma fundação. Porque eu vou ter o sonho, e vou ao Ministério Público. O Ministério Público que vai aprovar seu estatuto. Então, se ele entender que o recurso que você tem para, né, como instituidor, ele não é suficiente, e suas prestações de conta vão ter que passar anualmente pelo Ministério Público. Já a associação, não. A associação, a gente tem publicação de balanço, tudo, mas é uma coisa muito mais simples. Então, inicialmente, a gente nasce dessa forma. Olha, eu não tenho recurso, vou ser uma associação. E aí, divide-se os cargos de diretoria e começamos o trabalho. A ata de fundação, ela tem que trazer lá no seu corpo qual é o endereço, de onde vai ser a sede da organização, ela tem que trazer toda a qualificação civil da diretoria, quem é presidente, tesoureiro, secretário, conselho fiscal, né? Qual é o nome da organização que nasce ali. Então, a ata de fundação ela é um documento muito importante. A partir daí, a gente tem o CNPJ, né, que é o número junto à Receita Federal, para que possa, então, abrir uma conta corrente em nome da organização. O que a gente tem muito são pessoas que desenvolvem projetos, não fazem esse processo e utilizam sua conta corrente, pessoa física, para fazer arrecadação de recursos, de projetos, né? Isso não é correto. Então, é correto que esteja no nome da organização, não no nome da pessoa física, que você comece ali um fluxo de caixa, entrou, saiu, comprei. Não precisa ser nada muito complicado, um Excel avançado. Pode ser uma simples planilha de entrada e saída, de crédito e débito, a partir de um extrato, né, da conta corrente do banco. Isso vai dar mais credibilidade ao projeto e, consequentemente, vai trazer aí novos parceiros, doadores e recursos. Então, assim, nós temos o exercício fiscal, 1 de janeiro a 31 de dezembro. Na primeira semana, segunda semana de janeiro, nós fazemos uma avaliação do ano que passou. Quais foram as ações, de que forma elas foram implementadas, quais foram os resultados, qual foi o impacto. E aí, na outra semana, a gente constrói o planejamento do ano seguinte. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente faz um equilíbrio entre um e o outro. Aí vê pontos que estavam frágeis e pontos, né, que precisam melhorar, ser potencializados ou então dar continuidade. Isso faz parte da dinâmica de administração, de gestão da organização. Alguns projetos que eu tenho entrevistado estão falando, olha, a gente começou para defender igualdade de gênero, mas não está mais tendo financiamento. Então, agora a gente está indo para a justiça climática, que é onde tem financiamento. Em termos práticos, legais, como é que funciona isso? Olha, em termos práticos, para mim, eu só tenho um entendimento. Se o meu projeto ele nasceu por uma demanda, eu mudar ele por conta, né, de um fator externo, eu não atendi minha demanda. Certo? Então, assim, nós realizamos o planejamento, nós movimentamos todos os parceiros em termos de captação de recursos. Então, a gente movimenta o poder público, nós movimentamos os parceiros privados, a parte do comércio e também as pessoas físicas, de modo que as pessoas entendam qual é a nossa necessidade. Porque se eu adaptar a minha necessidade ao que o mercado está pedindo, eu estou sufocando uma demanda.
E justamente é isso que nós não gostaríamos que acontecesse. Então a gente sabe a dificuldade de recursos em todas as áreas, elas são um fato. Mas também nós temos que mostrar o trabalho que é realizado. Então aí é onde eu digo, se você tiver regularizado, se você tiver uma boa administração, se você tiver transparência, nós estamos aí atualmente, né, com o ESG, uma das ferramentas assim potentes de gestão, que é ambiental, social e governança, que traz uma certa facilidade para aproximar as instituições do setor privado, do investimento social. A resposta para isso é planejamento. É investir em um tempo para planejar. Não existe solução se eu vou estar sempre remediando, se eu não parar, refletir sobre isso para resolver. Então, no terceiro setor é da mesma forma. Primeiro porque eu não tenho poder sobre a vida de ninguém. Nós começamos por aí, né? Então, eu vou desenvolver o melhor trabalho. Para que eu desenvolva o melhor trabalho e eu tenha impacto a partir daquele resultado, eu preciso ter o entendimento de que eu tenho que saber o caminho que eu vou seguir. Aí eu vou usar Alice no País das Maravilhas de novo. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então eu vou, mais uma vez, reafirmar a importância de um bom planejamento estratégico para que a gente possa resolver a situação. Como é que a organização ela consegue se manter diante dessas questões práticas, né? Porque são questões práticas do financiamento. A captação de recursos ela deve ser Ela não pode estar presa somente a um patrocinador, a um parceiro. Então, foi justamente o que eu disse, ela tem que passar pelo poder público, ter verba pública, porque as secretarias, né, os ministérios, eles têm recursos de acordo com a demanda, com a setorização, né, o que nós temos aí por área para atendimento, seja na educação, na cultura, na saúde ou no social. Eu tenho que buscar os meus parceiros do entorno e fazer com que eles entendam, né, qual é a nossa causa, porque se eles são do meu entorno, a causa não é minha, a causa é nossa. E aí a gente traz as pessoas para essa solução. Então, todo o processo de captação, ele deve começar ali como um caracol, justamente para que quem está em volta entenda essa necessidade. E aí é importante, é claro, um bom trabalho de marketing social, um bom trabalho de demonstrar o trabalho que é realizado, a importância e os resultados. Por isso que os impactos, eles são essenciais. Eu costumo dizer hoje, que depois de 25 anos de um trabalho, eu sou captadora nata. Isso já é de mim. E os nossos resultados, eles falam pelo nosso trabalho. Então, os nossos resultados, eles estão visíveis na organização. Então, por exemplo, o meu coordenador das creches, da área de educação, ele era uma criança nossa. Então, eu tenho várias professoras que também eram crianças nossas, vulneráveis, que hoje estão atuando, estão estudando. E eu acho que é isso que nós precisamos mostrar para a sociedade. A sociedade, é importante ver a tristeza, a pobreza, a miséria? Porque nós não podemos fechar os olhos, mas também nós precisamos ver resultados. E aí eu noto também que muitos líderes reclamam, né, que por estarem à frente de um projeto, eles também sofrem uma certa perseguição, eu poderia dizer, né, de que eles estão desviando recursos ou tentando se manter numa posição de poder ou se associando com outras pessoas para manter aquele projeto atuante. O que você diria para essas pessoas que acham que o líder comunitário ele está mais interessado no seu próprio benefício do que no benefício do projeto? Todas as áreas nós teremos sempre quem vai fazer o jogo contrário. O que eu preciso ter realmente são valores, e valores inegociáveis. Eu costumo dizer que o meu propósito, Silvia, é ser gente para cuidar de gente. Ponto. Então, eu não tenho envolvimento político, não sou contrária a quem tem, porque eu penso que cada um tem a sua busca, né? A sua missão.
A minha certamente não tem, não passa pela questão política partidária, mas os meus valores, eles são muito consistentes. Então, não fazemos qualquer negócio. Ponto. Então, as pessoas, elas não estão disponíveis, né, para negociação, para articulação em prol de interesses comuns. Eu penso que todo início ele é um pouco complexo, mas quando você deixa ali, né, cravado a sua marca, quais são os seus valores, não importa o que os outros digam, importa que realmente você vai ganhando o reconhecimento daqueles que interessam, que no meu caso, por exemplo, é a comunidade. Por que é ONG? Porque é organização não governamental. Quer dizer que essa associação, essa organização de pessoas, ela é administrada por pessoas da sociedade civil, não tem uma interferência do Estado. Porque o que vai determinar aqui a minha forma de gestão vai ser meu estatuto. Então, eu sou uma associação privada, pessoas da sociedade civil, de ordem não governamental. Agora, com relação assim, aos escândalos, aos nomes, nós temos falas em todos os setores. Então, nós temos empresas, estatais ou não, que passam por grandes escândalos. Organizações sociais também. Associação de bairro também. Nós vemos, às vezes, instituições que têm escândalos por conta de leite, outra por desvio de alimentos, roupas e tantas outras situações. O que nós precisamos ter em mente é a necessidade de desenvolver um bom trabalho, que ele seja transparente e que a gente possa realmente prestar contas de tudo que está fazendo. É que nós trazemos uma cultura de que a assistência social, de que ser uma ONG é para cuidar dos pobres. Então, a ideia de quem cuida de pobre pode fazer de qualquer jeito. E essa é uma cultura que precisa ser alterada, precisa ser mudada. Então, hoje, nós falamos de um terceiro setor que emprega muitas pessoas, que tem profissionais de excelência. E entendemos que o trabalho, para ele ser bom, ele tem que ter inter e multidisciplinariedade. Então, a gente une o direito, a assistência social, a psicologia, a filosofia, a sociologia, para desenvolver um trabalho de referência. E eu acho que isso que é o boom, isso que é o ideal, é as pessoas entenderem que, independente da área que for, escândalos nós sempre teremos, porque a gente tem sempre pessoas envolvidas. Mas nós fazemos hoje um trabalho de excelência, um trabalho de referência. O terceiro setor, ele é muito forte e ele está aí unido para solucionar várias deficiências que o Estado não dá conta e não daria mesmo. Nós temos que ter uma união entre primeiro, segundo e terceiro setor, para que a gente possa minimizar, as dificuldades que nós vemos aí, o povo como um todo sofrer. Nós não podemos ficar cegos e insensíveis à dor do outro, e a gente precisa aprender a construir pontes ao invés de muros. Falando em terceiro setor, qual que é a importância da comunicação para o terceiro setor? A comunicação no terceiro setor, ela é tudo. É o comunicar, é o tornar conhecido. E nós falamos de comunicação em todos os níveis. A boa comunicação com o usuário, com aquele que recebe o benefício, que recebe todo o trabalho desenvolvido por organização, ela deve ser assertiva, clara, transparente, para que eles entendam quais são os valores. A comunicação com os parceiros, ela também é fundamental, porque se ela não for uma comunicação assertiva, nós não temos resultados na captação. E a prestação de contas em si, quer seja social, administrativa ou financeira, ela acontece a partir de um bom processo de comunicação. A insegurança, ela vem pela falta de conhecimento, por às vezes sentir-se só. Eu, Silvia, sou muito favorável à articulação, à mentoria. Então, eu acho que se você tem uma dúvida, você tem uma insegurança, é legal você conhecer outros projetos, conhecer pessoas que estejam fazendo, como que elas desenvolvem esse trabalho, para que você possa compartilhar ali, suas dúvidas e ter segurança no que você está desenvolvendo. Eu acho isso muito bacana. Eu, particularmente mesmo, assim, oriento outras pessoas, já orientei alguns jovens, algumas organizações, dei uma palestra recentemente numa universidade
E falando sobre o terceiro setor, uma das pessoas que estavam lá anotou o meu número e ela é de Natal. Então ela entrou em contato, falou, eu estou com dúvida aqui, auxiliei, eles conseguiram se desenvolver lá o trabalho que estavam. Já fui mentora de um jovem, também em Salvador, um trabalho que ele estava desenvolvendo. Eu acho que essa troca é importante. Eu acho que no terceiro setor a gente precisa muito disso. Isso se chama engajamento. Nós precisamos engajar. A partir do momento que eu me sinto parte, que eu me envolvo em tudo que está acontecendo, eu crio um laço, eu crio um interesse. Então, por exemplo, nós reunimos nesses últimos dias 80 mulheres para 3 oficinas, né? De costura, beleza, panificação. Nós abrimos vagas às 8 da manhã, às 10 horas da manhã não tem mais. Porque uma multiplica para a outra. Então, isso que é importante. Elas sentirem-se parte, se sentirem acolhidas ali, para que elas possam multiplicar com outras mulheres, com outras pessoas. E o segredo maior realmente é esse, é fidelização. É falar, olha, o meu trabalho, ele só existe porque eu tenho você dentro dele. E é o cuidado com as pessoas. Então, assim, eu sou muito, às vezes até demais, né, humana. Então, eu acho que a humanização, ela é a essência do trabalho social. É importante a técnica, é importante toda a estratégia, mas ao tocar uma alma humana, você tem que ser simplesmente uma outra alma humana. Eu sou da área de gestão de pessoas. Então, nós desenvolvemos momentos de troca, momentos de escuta, a comunicação assertiva, clara, né, transparente dentro da organização, o cuidar de quem cuida. Nós temos esse olhar. Então, eu costumo dizer que nós, na organização, nós já passamos dessa etapa da gestão de pessoas e estamos na gestão de talentos. Porque não são todas as pessoas que profissionalmente conseguem atuar no terceiro setor. Nós temos demandas gravíssimas, nós temos situações assim emergenciais. E não dá simplesmente para apertar um botão, fechar a gaveta, falar, olha, faltam 15 minutos para 5, eu volto na segunda-feira, né, no final do expediente. Muito pelo contrário, a fome ela é hoje, ela é agora, a dor também. Então, alguns profissionais, nós não somos bons para tudo e a gente se completa. Dessa mesma forma, é o entendimento de que, não sendo bom para tudo, pode ser que este não seja o meu lugar. E isso tem que ser muito real. Então, essa troca, esse feedback, essa conversa, por quê? Nós precisamos de pessoas que estejam dentro, né, deste universo, desse mundo que para muitos é um mundo de desgraça, de miséria. Então, os profissionais, eles devem ter realmente essa sensibilidade. Se ele não tem, tudo bem, ele pode atuar em outra área, ele pode ser um assistente social de uma empresa, ele pode estar num hospital atendendo pais, porque ali na comunidade a necessidade é outra. Então, assim, a humanização ela tem que passar também por esse processo de troca, de feedback, né, de construção de um clima organizacional bacana, para que todas as pessoas possam se desenvolver. Eu, particularmente, trabalho muito a questão da autoliderança. Qual que é a importância disso? Se eu não sou líder de mim, como eu vou liderar os outros? E nós não transformamos a vida de ninguém, nós transformamos a nossa. E a partir do nosso exemplo, as pessoas seguem. Questão da saúde mental de quem está no terceiro setor. Qual que é a importância de cuidar da saúde mental? Extremamente importante. Por ser uma área de difícil atuação, por ser uma área que requer muita dedicação, o profissional ele tende a viver ali sob pressão. Então, o terceiro setor, ele precisa de auxílio do primeiro e do segundo setor para que estes profissionais sejam bem atendidos, para que eles sejam acolhidos nas suas demandas. Então, assim, nós temos muitos professores, nós temos profissionais que têm crises de pânico, crises de ansiedade, justamente porque não está nas nossas mãos resolver.
E a gente sofre com tudo isso. Então, é essencial que haja um trabalho, uma articulação em rede para que o terceiro setor tenha realmente assim, um olhar e um cuidado sobre ele. Porque os profissionais eles são essenciais para que a gente possa continuar aí atendendo com dignidade. Quais são seus objetivos futuros em relação ao desenvolvimento social e à comunicação no terceiro setor? Os meus objetivos futuros, na verdade, eu acredito que eu quero continuar atuando, né? Como eu disse, meu propósito é ser gente para cuidar de gente, quero multiplicar a informação, estou fazendo atualmente doutorado em comunicação, estou estudando, né, sobre o cine periferia, como que o audiovisual, o cinema faz toda a diferença na vida da comunidade, né? Como as minhas crianças representam a vida delas ali nas telas, para que elas possam sair do universo onde estão e possam caminhar ali, né, tão longe. Eu quero continuar ensinando, eu quero compartilhar e eu quero aprender. Porque eu entendo que nesse processo de aprendizagem, né, nós somos mediadores. Então, meu objetivo é continuar sendo mediadora do conhecimento, é continuar auxiliando outras pessoas para que novos projetos nasçam e que eles possam realmente fazer a diferença na vida de quem executa, e da vida de quem compartilha, de quem doa e de quem recebe. Eu quero construir pontes.